Pennsylvania State Police tells me that with the tactical team. So we're in Vaza dos Estados Unidos que ele estaria cercado nesse momento. Quem é o homem brasileiro que está aterrorizando os Estados Unidos? Ele escalou as paredes de um presídio na Pensilvânia, feito um aracnídeo, passou por cercas de arame farpado e já está escondido na mata há 14 dias, sendo comparado ao Lázaro, só que nos Estados Unidos. Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo e nós vamos falar a respeito dos crimes e da fuga de Danilo Souza Cavalcante. O caso de Danilo Souza Cavalcante, também conhecido como Danilo, é um exemplo perturbador da trajetória de um criminoso brasileiro que cruzou fronteiras e cometeu crimes brutais. Sua história envolve homicídios no Brasil e também nos Estados Unidos, além de uma fuga espetacular de uma prisão na Pensilvânia que gerou grande comoção e mobilização policial. Esse relato abordará os eventos que marcaram a vida de Danilo, desde o assassinato de um estudante no Tocantins até a sua condenação à prisão perpétua após o brutal assassinato da sua ex-namorada Débora Brandão, culminando em uma fuga cinematográfica no dia 31 de agosto de 2023. District 1, be advised. Incoming 911 callers are reporting numerous Code 6 parties racing. Dispatch 2 Echo 12, we're moving the quadrant. We're going to focus on the north side of his last known 20. Em 2017, Danilo chocou o Brasil ao cometer um homicídio a sangue frio. Ele matou Walter Júnior a tiros na cidade de Figueirópolis, no Tocantins. A motivação desse crime teria sido uma dívida que o Walter teria adquirido com o Danilo a respeito de um carro. Algumas testemunhas falam que esses dois rapazes eram muito amigos e que por causa de uma discussão acalorada isso teria acontecido, mas outras pessoas já falam que não, que o Danilo já foi realmente decidido a tirar a vida do Walter. O Walter, ele estava comendo um lanche em um quiosque da região. O Danilo chegou, teria pedido um lanche para ele também, só que logo depois ele já se dirigiu à mesa do Walter, eles começaram a conversar e de repente 6 tiros foram disparados contra o Walter. A perícia confirmou, e segundo relatos também de quem estava lá perto, após o Walter já estar caído no chão, o Danilo ainda continuava a atirar. Uma semana após o assassinato, a justiça emitiu um mandado de prisão preventiva contra Danilo, mas ele conseguiu fugir do país e viajou para os Estados Unidos em janeiro de 2018. Surpreendentemente, essa fuga ela foi facilitada pelo fato de que as autoridades lá do Tocantins demoraram 7 meses para registrar a decisão no Banco Nacional de Mandados, ou seja, quando Danilo foi para o aeroporto, ele passou tranquilamente pela alfândega porque ele não tinha nenhuma restrição que impedisse ele de viajar. No solo norte-americano, Danilo continuou a sua trilha de violência. Ele iniciou um relacionamento com Débora Brandão, também brasileira, mas o término dessa relação desencadeou um verdadeiro pesadelo. O Danilo e a Débora, eles eram naturais do Maranhão, só que eles não se conheceram aqui no Brasil. Eles se conheceram lá nos Estados Unidos em 2019 e lá eles começaram uma relação que mais tarde ficou bastante tumultuada. Segundo a Sara e a Silvia, que são irmãs da Débora, elas comentaram que o casal namorou cerca de 1 ano e meio. A Débora já tinha 2 filhos, o Ian, que na época do crime estava com apenas 4 anos de idade, e a Yasmin, que era mais velha, com cerca de 7 anos. As irmãs da Débora falaram que o Danilo, primeiramente, pareceu uma pessoa bastante educada, muito prestativo, era carinhoso com a irmã delas, porém, mesmo tratando bem as crianças, ele também era considerado bastante frio, porque em nenhum momento, naquele 1 ano e meio que a Débora e o Danilo namoravam, em nenhum momento ele deu um abraço ou um beijo nos seus enteados.
No começo, as irmãs acharam que ele era um cara legal, mas logo no início elas perceberam que ele era bastante calado, muito observador e que ele visivelmente ficava bastante irritado quando a Débora conversava com outro homem, mesmo sendo da família. Não demorou muito tempo para que o Danilo realmente mostrasse quem ele era. Ele começou a beber bastante. Nesse momento em que ele bebia, ele ficava bastante alterado, violento também com a Débora, mas ele colocava a ponto que era por causa da bebida. Só que depois, passando algum tempo, mesmo ele não estando sob efeito de álcool, a violência começou a aparecer no relacionamento dos dois. A primeira violência relatada a respeito da Débora foi uma mordida que o Danilo deu nos lábios dela, e essa mordida foi tão forte que causou um grande sangramento também. Ali ela resolveu colocar um ponto final nesse relacionamento, mas algum tempo depois eles acabaram voltando. Só que no Natal de 2020 eles tiveram uma briga muito feia e o Danilo agiu com bastante violência contra ela. Não vou entrar aqui em detalhes a respeito disso, mas ela fez uma queixa na polícia, terminou o namoro e pediu que uma medida protetiva fosse feita para sua defesa, porque ela realmente estava com muito medo que alguma coisa ruim pudesse acontecer com ela, e infelizmente aconteceu. Nesse período que o Danilo e a Débora ficaram separados, ele não parou de incomodá-la, ele sempre ligava, mandava mensagens, começou a fazer ameaças e ela já estava com bastante medo. Mesmo a medida protetiva já estando em vigor, ela não se sentia 100% segura porque ela sabia que de alguma forma ele estava por perto. Danilo não aceitou o fim do relacionamento e, além das ameaças, ele cumpriu tudo aquilo que ele havia prometido. No dia 18 de abril de 2021, ele atacou brutalmente Débora na frente da casa dela, desferindo 38 facadas, tirando a vida dela, gente, em plena luz do dia e na frente dos 2 filhos dela. Assim que perceberam, o que estava acontecendo, as crianças começaram a gritar, os vizinhos tomaram, ciência do que estava acontecendo, chamaram a polícia. Ele conseguiu fugir, mas não por muito tempo. Danilo foi preso quando estava no estado da Virgínia, cerca de 4 horas depois de cometer o crime. A promotoria caiu em cima dele, ele já tinha antecedentes criminais e isso facilitou bastante que ele fosse condenado, e a promotoria conseguiu que ele pegasse prisão perpétua. Os filhos da Débora hoje são criados pela irmã dela, a Sara. Ela adotou eles mesmo como filhos, mas ela também tem muito medo do que possa acontecer com eles, porque a partir do momento que ela ficou sabendo que o Danilo fugiu da prisão, ela já ficou trancada dentro de casa com as crianças. A polícia também foi até a casa dela para passar as devidas orientações. Eles estão com reforço policial na frente da casa dela. As crianças não foram mais para a escola, mas segundo uma entrevista que eu vi dela, entre ontem e hoje, eles já foram para a escola para que eles possam ter uma vida, digamos assim, o mais normal possível. Mesmo nesse momento, já sofreram bastante com a morte da mãe, viram toda aquela cena pavorosa, mas enfim, o que acontece? Os irmãos, eles estudam em escolas diferentes. Então, em cada escola onde essas crianças estudam, há bastante policiais também à paisana para que essas crianças possam estar protegidas, porque a Sara tem muito medo que o Danilo possa querer algum tipo de vingança em cima dos filhos da sua ex-namorada, já que em nenhum momento ele se arrependeu do que ele fez, em nenhum momento ele sentiu qualquer tipo de remorso. A promotora do caso, através de análises psicológicas feitas no Danilo, foi percebido que realmente ele não tem nenhum tipo de arrependimento pelos crimes que ele cometeu. A história de Danilo ganhou um novo capítulo em 31 de agosto de 2023, quando ele conseguiu escapar da prisão em Chester, na Pensilvânia. Ele aguardava transferência para outra penitenciária quando ele resolveu fugir, gente. Assim, tem um vídeo dele na internet que mostra a forma como esse homem escalou as paredes para conseguir chegar até no telhado, onde ele também encontrou uma nova barreira, que eram as cercas de arame farpado, mas essas cercas também não foram impedimento para que ele conseguisse sair de lá. O sentinela que estava na torre fazendo a guarda dos presos, ele foi demitido na última sexta-feira, porque o Danilo ele escalou de uma forma muito difícil realmente as paredes, utilizando os braços e as mãos, e ele escapou mais ou menos no horário de 8h33 da manhã, só que somente 57 minutos depois foi que a polícia realmente percebeu que ele não estava mais no presídio. Então, por isso que esse sentinela que era responsável acabou tendo uma falha, no momento em que ele estava fazendo a segurança, e ele ganhou então a sua demissão por conta disso.
A notícia da fuga rapidamente se espalhou e as autoridades da Pensilvânia mobilizaram uma grande operação para recapturá-lo. Cerca de 400 policiais estão nesse momento fazendo a busca, tá, gente, do Danilo, que provavelmente deve estar dentro das matas. É uma pessoa que já tem bastante habilidade também, por isso que ele também é comparado bastante ao Lázaro, porque ele já ficou muito tempo escondido também em 2017, quando ele cometeu o primeiro crime. Então, há 400 policiais, tá, nesse momento buscando ele, tanto policiais homens quanto mulheres também altamente treinados, porque ele é considerado uma pessoa muito perigosa e a polícia já tem autorização, tá, para que quando ele for encontrado, se for preciso, não é para perguntar, eles podem utilizar armas letais. No momento em que o Danilo estava fazendo a fuga, ele entrou em uma propriedade particular durante a noite, ele roubou um rifle, tá? E esse homem que era o proprietário da casa, durante a madrugada, ele levantou, ele escutou um barulho. Só que ele mora numa casa, mas aonde o Danilo estava provavelmente ou era uma área ou era alguma garagem, porque ele conseguiu também pegar um rifle, né, desse proprietário, junto com uma faca e também algumas frutas. Só que o proprietário, vendo que a luz estava acesa, ele ficou bastante desconfiado, porque ele não deixou a luz desse espaço da propriedade dele acesa. Ele chamou a esposa dele, desconfiou que pudesse sim ser alguém que estava ali tentando roubar, e ele não estava errado. Ele desligou, ele piscou as luzes da onde ele estava 3 vezes e, para surpresa dele, o Danilo também piscou 3 vezes em resposta. Então ali ele teve certeza que a casa dele estava sendo invadida. Ele pegou uma arma e atirou 7 vezes contra o Danilo, que conseguiu fugir e aparentemente não foi ferido. Como que a polícia sabe que provavelmente ele não está ferido? Porque ele foi visto através de câmeras nas matas, tá? Lá da Pensilvânia, eles têm esse hábito de colocar câmeras noturnas para poder analisar a vida noturna dos animais silvestres, e foi nessas câmeras que ele foi identificado. Só que em algumas imagens ele estava com o cabelo ainda comprido, com barba, carregando uma mochila, só que em outras imagens ele já estava bem diferente, com o cabelo cortado, a barba feita e sorrindo para as câmeras. Danilo Cavalcante foi visto pela última vez em South Coventry, sem camisa e vestindo uma calça azul e também carregando um rifle 22. A polícia já deixou a população ali da cidade bastante avisada. Eles pediram para que sim, que as pessoas fiquem trancadas, gente, literalmente trancadas dentro de casa, porque ele é considerado uma pessoa de alta periculosidade. Ele sabe que provavelmente a chance dele morrer nessa fuga é muito grande, então é uma pessoa que não tem nada a perder, e para ele cometer novos crimes ali é brincando, porque ele não se importa com ninguém. A polícia também colocou uma recompensa de $20 mil para quem conseguir qualquer informação que possa levar ao paradeiro do Danilo. A população da Pensilvânia nesse momento está realmente parada, a vida deles está parada, muitas crianças também não estão indo para as escolas, tá? E quem ainda está indo para as aulas também está contando com um reforço policial bem grande, porque tem 400 policiais procurando pelo Danilo, mas muitos policiais também estão à paisana na frente das escolas, não somente da onde os filhos da Débora estudam, mas também de outras escolas, porque ninguém sabe o que esse homem é capaz de fazer. Então, assim, gente, é uma história bem tumultuada, tá? Envolve agressão também contra a mulher, envolve uma pessoa que tem um temperamento muito complicado. Segundo, né, algumas testemunhas, ele era bastante amigo, sim, do Walter, e por causa de uma briga envolvendo uma possível dívida a respeito de um carro, ele desferiu 6 tiros sem dó nem piedade. Segundo a promotora, ele é uma pessoa que realmente é imprevisível, não dá para saber qual vai ser o próximo passo dele. Essa foi a nossa história de hoje, tá, gente? Pode ser que daqui a pouco a gente venha com um segundo vídeo também contando um pouco a respeito do desfecho, né, da captura do Danilo. Então pode ser que ele seja capturado com vida, mas as chances dele ser capturado sem vida são ainda maiores. Então essa foi a primeira parte dessa história que está parando os Estados Unidos e também reflete aqui no Brasil, porque esse homem é brasileiro. Então vamos torcer para que tudo se resolva da melhor forma possível, mas com certeza faremos um vídeo
para contar, né, a continuação disso tudo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, compartilha na sua rede social. Se possível, também se inscreva, se tornem membros aqui do canal, porque isso nos ajuda muito, tá bom? Um beijo grande para todos vocês e até a próxima história. Tchau, tchau. District 1, be advised. Incoming 911 callers are reporting numerous Code 6 parties racing. Dispatch 2 Echo 12, we're moving the quadrant. We're going to focus on the north side of his last known 20.